Essa aqui eu acho que ela é muito comum para quem está na parte de fazendo pesquisa, né, pós-graduação, principalmente, mas acho que também no mercado de trabalho, que é a pessoa tem um tratamento muito discrepante dos outros. E aí ela tem a dúvida se ela deve eliminar como outlier. Essa é uma pergunta muito interessante e a gente tem que tomar muito cuidado até na resposta dessa pergunta, né? Porque a gente tem que considerar muita coisa aí. Bom, vamos lá. Se o seu tratamento ele está muito discrepante e você olha e todas as repetições são discrepantes, então assim, os meus tratamentos estão variando ali de 50 até 60, mas nesse tratamento ele é 100. E aí eu olho as repetições e tá lá 95, 98, 102, 105. Nesse caso, pessoal, tudo leva a crer que realmente esse tratamento é muito superior aos demais. Ele foge da linha. Se você realizar uma análise de outlier, o método que você utilizar vai ser um outlier, né? Ele vai falar para você que é um outlier, mas na verdade não é, tá? Nesse caso você tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece é que você tem um tratamento que ele é muito bom, ou pode ser o contrário, pode ser muito ruim também. Eu tá ali em torno de 40, 60 e ver um tratamento de 10, né? Aí, mas vamos lá, né? A princípio não é um outlier, porque as repetições estão todas próximas. Mas aí você tem que prestar muita atenção no que aconteceu durante o seu experimento. Vou dar um exemplo, pessoal, de um experimento de campo, tá? Vou dar um exemplo aqui de café. O café, ele tem uma variedade, né, o café Conilon, chamada Conilon Vitória, que ele é composto por 13 clones. Quando nós plantamos, né, meu pai é produtor de café e nós plantamos todos esses 13 clones e fizemos meio que em forma de experimento mesmo, até para testar se na nossa região, né, ia funcionar os 13 clones. E aí teve um clone muito superior, tá? Que é o clone 3. Ele sempre foi muito superior. Mas aí o que acontece? Quando você vai olhar esse experimento de café a fundo, o café tem uma doença chamada ferrugem, que é devastadora, né? Quem trabalha com café aí sabe que você pode ter perdas até de 40% da produção causada por ferrugem. E ferrugem não tem jeito, gente. Ela ataca todas as regiões e às vezes mesmo você fazendo o controle químico, vai ter ferrugem. Tem clones que são muito susceptíveis e tem muito problema de ferrugem. E esse clone não. Ele é extremamente resistente à ferrugem. Você não precisa fazer nenhum controle químico e ele não dá ferrugem. Então, olha que interessante. Ele produz muito mais do que os outros, tá? Ele, tipo assim, ele é um clone onde você produz em torno ali de 22, 23 litros por planta. O segundo clone mais produtivo seria 15, em torno de 15, tá? Só que essa diferença, e no caso dele, a genética dele é melhor mesmo, mas a gente tem que tomar cuidado porque essa diferença poderia estar pelo simples fato dele ser resistente à ferrugem, que é algo importantíssimo também. Mas não é só porque ele é mais produtivo, não. Tem todo um problema de doença na nossa região que faz com que os outros clones caiam muito a produção e ele continue lá em cima no topo. Então, dentro do seu experimento, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes aconteceu algo no seu experimento, e pode ser uma doença, pode ser uma falta de irrigação, pode ser inúmeros fatores, né? Que
fizeram com que um determinado tratamento fosse melhor demais do que os outros ou pior demais, porque pode acontecer o contrário, né? Nós tivemos um clone nesse mesmo experimento de café que ele não desenvolveu na nossa região. A planta que mais produziu 5 litros. O café, né, ele tem em torno aí de 3 metros de altura, 2, 3 metros. Essa planta não chegou a 1 metro. Nenhuma planta desse clone, né? Então, ele teve um problema de desenvolvimento na nossa região. Então, você não deve eliminar esse tipo de dado como outlier. Ah, não, eu vou eliminar o clone 3 porque ele é um outlier. Não, você vai manter ele. Mas na hora de explicar os seus dados, você tem que considerar esses efeitos. Olha, ele é muito mais produtivo do que os outros clones, nós vimos isso estatisticamente. E essa maior produtividade tem muito a ver por ele ser resistente à ferrugem do café. Nós verificamos que ele é uma planta que a ferrugem não consegue causar danos. E os outros clones, todos, a ferrugem foi extremamente danosa. E aí vem o contrário, né? Ah, esse clone, no caso lá foi o clone 9. O clone 9, ele não desenvolveu porque problemas de solo. Esse a gente não consegue identificar o motivo não, gente. Mas o interessante é que você identifique esses motivos. Então, você não elimina os dados de forma alguma, porque esses dados são o grande achado do seu experimento, né? Mas você vai ter que se embasar muito bem para explicar esses dados. Esse é um ponto. Agora, segundo ponto, você tem várias repetições que estão ok, e aí tem 2 repetições, 1 ou 2, que está muito acima. Aí você vai eliminar as repetições, ok? Você não vai eliminar o tratamento, você vai eliminar só as repetições que estão acima, porque aí realmente essas repetições são outliers. Aconteceu alguma coisa específica naquele bloco ou naquela repetição, né, se for um DIC, e fez com que ele fosse muito maior, ou talvez o contrário, muito menor também. Então, nesse caso, sim, tem que eliminar as repetições. E aí eu vou já trazer uma próxima, né, que o pessoal costuma eliminar a repetição e substituir pela média. Gente, eu tenho um curso inteiro, né, falando sobre trabalhar com dados perdidos. Não substitui pela média, gente. Você está acabando com o seu experimento, você está reduzindo, você está manipulando, na verdade, os seus dados de uma forma muito ruim. Nós temos métodos de manipulação de dados, né? A gente chama de imputação de dados, que são muito mais eficazes do que substituir pela média, tá? Então, isso é um ponto que eu deixo. Eu não vou entrar nesse detalhe, até porque a pergunta não foi em cima disso, mas é algo muito importante na hora que você remove o outlier. Tem muita gente que tira aquele dado e põe uma média no lugar. Aí não faz muito sentido, né? Você tem que remover o outlier e ponto final. Não tem que fazer mais nada, a não ser que você vá utilizar uma metodologia de imputação mais avançada.